Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, no seu país, aonde você estiver. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, em qualquer lugar deste planeta Terra. Nunca se esqueça, nós somos uma só família. Todos nós somos filhos de Deus. A igreja diz que nós somos filhos adotivos. Mas o Mestre Jesus, aquele que veio para nos libertar da lei do pecado e da morte, que é a doutrina da igreja, ele garante no seu evangelho, segundo João Evangelista, que nós somos filhos legítimos de Deus, que nós não somos do planeta Terra, nós somos lá de cima, como ele também o é. E eles garantem que ele veio, ia deixar o evangelho, as boas novas, e voltaria e prepararia o lugar. Presta bem atenção, meu irmão. Você, religioso, que acha que Jesus vai voltar e vai levar só a sua igreja. Isso é ensinamento seu, da sua igreja, da cabeça do homem. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, ele disse: na casa do Pai há morada para todos. Todos. Sem exceção, meu irmão, de raça, de cor, de religião ou de opção sexual. O preconceito, a separação é do homem, é da igreja. A igreja é a fonte do preconceito. É por isso que nós, do caminho do amor, nós pregamos e insistimos na divulgação do Evangelho de Jesus. Principalmente o Evangelho segundo João. É o Evangelho que foi menos manipulado pela igreja, pelo homem. Porque onde o homem coloca a mão, ele destrói. Está destruindo o nosso planeta. Mas dia 20 de julho está chegando, 2019. Nós vamos deixar o mundo de provação e de expiação e entraremos no mundo de regeneração. Haverá separação do joio e do trigo. O mundo não vai acabar dia 20 de julho não, viu, meu irmão? Pode tirar isso da sua cabeça. Jesus não vai vir quebrando tudo, matando todo mundo, não. A transformação está dentro de você. Desculpa. O Mestre Jesus ensina para a samaritana, aquele povo rejeitado pelos judeus. Ela estava preocupada, porque não podia ir no templo de Deus, porque era lei. Pelo menos uma vez por ano tinha que dar oferta e fazer sacrifício. E eles não deixavam eles lá. Elas fizeram outro templo. Então Jesus fala para ela o tempo da regeneração. Minha irmã, vai chegar a hora que já chegou. Os verdadeiros adoradores de Deus adorarão no Espírito e na verdade. E adorarão a Deus em qualquer lugar. Não vai precisar do tempo de alvenaria feito pela mão do homem. Porque Deus não habita em tempo de pedra. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente.
Hoje nós estamos gravando no nosso estudo o renascer para uma vida melhor. Porque Jesus disse ao religioso Nicodemo, professor de teologia, o sacerdote do Sinédrio, quando ele perguntou: o que devo fazer para entrar no reino do céu? Necessário vos nascer de novo. Nós estamos fazendo o nosso estudo do Evangelho segundo João Batista. Aliás, segundo João Evangelista. Hoje nós vamos gravar o capítulo 19. A crucificação. No vídeo anterior nós gravamos o julgamento. O imperador romano está lutando para convencer o sacerdote, os religiosos, que não via pecado em Jesus. Mas eu não vejo pecado nesse homem. O sacerdote, o imperador romano admirava Jesus. Todo aquele conflito, toda aquela mentira, que o imperador sabia que era ciúme, que aquilo tudo era falso. Ele conhecia bem os religiosos. Ele admirava o Mestre Jesus porque ele permanecia calmo, pacífico. Não mostrava nenhuma expressão de medo. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. Então o imperador aproxima dele e disse: por que fica calado? Por que não responde? Você não está vendo que ele está querendo te condenar, te crucificar? Será que você não percebe que eu posso te livrar ou mesmo te condenar à morte? Então Jesus olha bem nos seus olhos, porque Jesus, quando olhava, ele olhava no olho, porque no olho é a janela da alma. E respondeu: nenhum pecado, aliás, nenhum poder é dado a você, se não vier lá de cima. Mas não se preocupa, porque quem me entrega a você tem mais pecado do que tu. Você percebe, meu irmão? Jesus fala para o imperador romano, o império tirano, desonesto, maligno, terrorista, destruidor, assassino. Jesus fala para ele que ele tem menos do pecado do que a religião, do que os próprios que se diz representante de Deus na terra. Então, diante disso, o Herodes, não Herodes, o imperador romano, entrega Jesus ao soldado. Manda que chicoteia. Depois de tirar a sua roupa, chicoteia Jesus, coloca uma túnica de purpura sobre ele, tece uma coroa de espinho e enfinha na sua cabeça, que o sangue corre sobre o seu rosto. Jesus permanece calado, sem gemer, sem reclamar. E eles então gospem no rosto de Jesus, esbofeteia, lhe dá murro, dá-lhe pancada na cabeça e diz: profetiza, quem está te batendo em você? Vamos, rei do judeu. Jesus permanecia calado. É como ele disse: resista ao mal, ele fugirá de vós. Veste novamente Jesus, traz ele agora com a coroa de espinho, todo ensanguentado, e diz: eis aqui o vosso rei. O sacerdote então grita para a multidão: não, esse não é o nosso rei.
Nosso rei é César. Se você pensa assim, é porque você não ama o nosso rei César. Nós queremos que crucifica ele. Então o imperador romano mandou que os soldados o levassem e o crucificassem. Tiraram, arrastaram ele fora do palácio. Colocaram-lhe uma cruz nas costas e fizeram carregar pelas ruas de Jerusalém, cambaleando. As mulheres prostravam, choravam, mostravam o seu filho a ele. De repente ele ora para uma mulher que chorava copiosamente e disse: mulher de Jerusalém, não chore por mim, mas chore por vós e por vossos filhos. Porque Jesus via os séculos, milhares de anos de sofrimento que nós íamos passar. E a igreja ia continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Porque aquela igreja que não aceitou Jesus naquele dia é a mesma igreja de hoje que ainda não aceitou Jesus. Porque o chamado evangélico cristão estão em cima do muro. Ele serve mais a lei de Moisés, o Velho do Testamento, do que a nova era. Eles não aceitam a nova era. Continua colocando vinho novo em odre velho, por isso que o vinho azeda. Continua colocando remenda em pano novo, é por isso que as vestes estão rasgadas. Jesus, bastante debilitado, quando saiu fora da cidade, começou a caminhar, os soldados perceberam que ele já havia caído várias vezes e que não conseguia mais se levantar com a cruz, precisava de ajuda. Então os soldados pensaram: olha, se continuar assim ele vai morrer no meio do caminho, não vai ser nem crucificado. A morte tinha que ser na cruz. Então olha de um lado para outro, vê um homem forte, uma pessoa rústico da roça, né, muito forte, chamado de Simão Cirineu, porque era da cidade de Cirineia, né? Então chamou ele: vem aqui você, carrega a cruz. Então muitos pregadores falam assim, que Cirineu era um homem bonzinho, que pegou e se ofereceu para carregar a cruz. Não, meu irmão, isso não é verdade. Ele poderia ser um espírito evoluído, ele foi escolhido por Deus, porque precisava dessa mãozinha, mas ele carregou a cruz porque foi obrigado. Foi uma ordem do soldado. E aí dele se não cumprisse, né? E assim chegou ao Monte Calvário, o Gólgota, que quer dizer o Monte da Caveira. Levantaram Jesus sobre a cruz. Depois de tirar as suas vestes, repartir as suas roupas, disputar o seu manto, porque estava escrito nas profecias, porque todo o tempo, desde o julgamento, desde a prisão, da crucificação, cumpria-se todas as profecias que estavam escritas nos livros dos profetas. Para abrir, como disse Jesus, bem-aventurado aquele que tem olhos de ver, o ouvido de ouvir. Aquele que quer entender, ele entende a nova era, a igreja, o evangelho de Jesus. Mas aquele que não quer, ele fica martelando, tomando vinho azedo, porque coloca em odre velho e ele azeda, mas não muda. É por isso que João, esse evangelista, escreve no capítulo 1, a luz veio ao mundo, mas o homem não aceitaram a luz, porque ele ama as trevas, não aceita a luz. Então Jesus foi levantado entre dois ladrões. O da esquerda, então, com ironia, vendo Jesus, disse: ó tu, que diz que é filho de Deus, prova, desce da cruz e salva nós e a ti.
O outro da direita disse: cala-te, você não sabe o que você está falando. Nós merecemos este sacrifício, mas ele não, ele é inocente. Ele está aqui por calúnia, por inveja. Aí depois clama Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiver no seu paraíso. Então Jesus vira para aquele homem que a igreja diz que era o bom ladrão, que eu costumo dizer: não existe bom ladrão, todo que rouba é ladrão. Existe o ladrão arrependido. Jesus olha para o ladrão arrependido e diz: na verdade, irmão, presta bem atenção. Nós temos um vídeo no nosso estudo que chama o erro bíblico, os 3 erros bíblicos. Abre lá, entra lá e assista. Escreve lá, ajuda a divulgar o nosso estudo. Você está ajudando a pregar o Evangelho de Jesus, que nós pregamos o Evangelho de Jesus. O que nós estamos falando aqui, nós não estamos inventando, não. Não é como os religiosos falam: é Deus que está mandando eu falar. Não é Deus que está mandando eu falar, não. Nós estamos lendo o que está escrito no Evangelho. É a palavra de Jesus. E Jesus então vira para aquele ladrão arrependido e disse: ó, na verdade te digo hoje, vírgula, a vírgula é a respiração e a mudança de tempo. Porque aqui, na verdade te digo hoje, está no presente. Tu estarás comigo no paraíso. Aí é o futuro. A igreja tirou esta vírgula. Por quê? Porque para estar comigo no paraíso, necessário o ensinamento da reencarnação que a igreja tirou. Sem a reencarnação não tem jeito de ter uma outra oportunidade, porque a igreja tirou a reencarnação porque ela prega que a vida é uma só, que o espírito nasce quando o corpo nasce. É falta de conhecimento, falta de querer entender. Como disse Jesus: aquele que quer entender, entende a obra de Deus, os ensinamentos de Deus. E nesse vídeo nós explicamos o porquê o erro bíblico. Provamos que é realmente, porque a igreja tirou a vírgula, então fica: na verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus estava prometendo que naquele dia estaria com ele no paraíso. Porque nem o ladrão, nem Jesus. Jesus morreu naquele dia, mas ele não foi para Deus naquele dia. Foi no 3º dia, no domingo, quando ele apareceu a Maria Madalena. O ladrão morreu no outro dia. Está escrito no Evangelho que antes de chegar às 6 horas da tarde, os 2 sacerdotes convertidos ao cristianismo, que eram Nicodemos e José de Arimateia, foram a Pilatos e pediram para que tirasse o corpo de Jesus, desse o corpo de Jesus para eles sepultarem, porque costumava deixar o corpo ficar lá na cruz, desintegrar, né, ser comido pelos corvos. Mas como eles eram judeus, eles pediram para tirar porque ele era judeu, porque antes das 6 horas da tarde, depois das 6, começaria a preparação para o sábado. Você percebe, meus irmãos? Eles acabaram de matar o Filho do Deus vivo, o Messias de Deus, por ciúme, por testemunha falsa. E estava preocupado em guardar o sábado. Então, Pilatos permitiu. Mas quando o soldado chegou nos ladrões, ele estava vivo ainda. Então desceram da cruz, mas quebraram-lhe as pernas. Está no Evangelho, não é criação minha, não. Está lá no Evangelho. Você lê, você vai ver lá. Mas quando chegaram a Jesus, Jesus já estava desencarnado. Jesus já tinha morrido. Para conferir, o soldado então feriu-lhe, penetrou com sua lança no seu coração. Diz a Bíblia que saiu água e sangue.
para confirmar, né? Porque se ele não tivesse morrido, agora ele morria, né? Então Jesus foi descido da cruz. Então, não esquecendo, meu irmão, de uma passagem muito importante, né, que eu esqueci de falar, mas ainda há tempo. Quando Jesus, nos seus últimos instantes, ele olhou de um lado para o outro, ele sabia que os apóstolos não se encontravam ali. Mas a palavra que a Bíblia coloca, que os tradutores colocam, que Jesus disse nos seus últimos instantes: Pai, por que me abandonaste? Nós conferimos, nós explicamos que essa palavra é incoerente, errônea. Porque o salmista Davi escreve que Deus é onipresente. E quando, nos seus ensinamentos, quando Jesus falava, profetizava, dizia: olha, está chegando a hora que o Filho do Homem será entregue na mão, presta atenção, meu irmão religioso. Quando Jesus referia-se à igreja, ele dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. É por isso ele confirma para o Herodes, né? Quem entrega a você é mais pecador do que você. Então, de santo eles não tinham nada. Como não tem até o dia de hoje, né? E então, Jesus olha e veja as três Marias. De repente, o seu apóstolo amado, João, evangelista, esse que escreve essas passagens, vem e coloca as mãos sobre o ombro de Maria. Maria vira, vê que ele abraça ele e chora nos seus ombros. De repente, eles olham para Jesus, que o contemplava com aqueles olhar de misericórdia. E Jesus exclama no último esforço: Mãe, eis aí o vosso filho. Aliás, meu irmão, me desculpa. Jesus não disse mãe, não. Jesus disse: mulher, eis aí o vosso filho. Filho, eis aí a vossa mãe. Porque naquele momento, quem falava não era Jesus, filho de Maria, mas era o Cristo que falava na sua boca. Era o Espírito, porque nós somos duas personalidades. Nós temos o corpo material e o Espírito que é eterno. O que estava morrendo era o corpo, mas o Espírito, ele não morre. Ele é eterno, é imortal. E Jesus sabia que os filhos adotivos de Maria, que era filho de José, legítimo, eles abandonaram a casa, eles tinham vergonha de Jesus, porque Jesus era considerado como louco. Só Maria acreditava em Jesus. E ela vivia com Jesus. Agora, João Batista iria ficar sozinho também. Então Jesus entrega a sua mãe a ele, para que ele cuida. E ele cuida da sua mãe. E a história que eles viveram até os últimos dias nessa existência, cumprindo a vontade do Cristo Jesus. Quando João e Maria saiu dali, Jesus olha para cima, a terra toda se enche de treva. E Jesus clama: Pai, tudo está consumado. De repente cai um raio do céu e rasga o véu do templo de baixo a cima. Dificilmente você vê um pregador, um representante da igreja explicar por que aconteceu isso. Porque aquele véu é o véu da separação, é o véu do preconceito. Aquilo que acontecia dentro daquele véu, ninguém sabia, só uma pessoa sabia. A partir de Jesus, a igreja da nova era, tudo era mostrado.
Nada seria no escuro. Não havia mais separação. Não há mais separação. Não há mais preconceito. Todos somos iguais. Ninguém é maior do que ninguém, mas também ninguém é menor do que ninguém. Então aí começou a nova era, meu irmão. Jesus disse: Pai, tudo está consumado, porque para isso ele veio, para ser o Cordeiro de Deus, para ser crucificado. Jesus morreu, meu irmão. Foi para nos libertar da igreja, do homem. Porque o mandamento da igreja é esse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém tinha que morrer, derramar o seu sangue, e ele se prontificou. Depois de descerem da cruz, fizeram a preparação de costume. José de Arimateia tinha construído um túmulo no seu jardim, onde não havia sido sepultado ninguém. Ofereceu para que Jesus fosse sepultado ali. Enrolaram com um lençol de linho e tamparam a porta com uma grande pedra. E assim, meu irmão, foi os últimos dias de Jesus no corpo físico entre nós. Eu sou Francisco Pedro. Sou um administrador deste grupo. Meu irmão, se você gosta desse estudo, se você acha alguma coerência, se você tem uma terra fértil que possa nascer esta semente, ajuda-nos a divulgar. Escreva aí, curte, dá um like, seja um trabalhador da última hora. Porque a nossa intenção, minha irmã, o nosso caminho do amor não é uma religião, não é uma nova doutrina. Nós somos segmento da casa do caminho. É só você abrir. Se você não leu o livro de Paulo e Estevão, lê os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Ele fala da casa do caminho. É a única igreja fundada por Pedro. Foi no ano 34, depois da volta de Jesus ao plano espiritual. Jesus não foi embora, não. Ele apenas atravessou de dimensão espiritual. É o que vai acontecer conosco dia 20 de julho deste ano, 2019. À meia-noite, às 0 hora, do dia 20 para o dia 21, ao contar a contagem regressiva, como se faz no dia do Réveillon, começará 0, 1, 2, 3, no dia 21, nada vai mudar. Não vai ter barulho nenhum, porque o Jesus verdadeiro não vai destruir nada, não vai fazer barulho nada, e não vai vir julgar ninguém não, porque ele já disse, para quem estuda o Evangelho, capítulo 16, ele fala declarado, o príncipe deste mundo, que é a maldade, é a igreja, é a religião, é o homem que comanda este mundo, ele já foi julgado. O julgamento é o Salmo 37. Você quer saber como vai ser a partir do dia 21 de julho? Lê o Salmo 37. Eu sou Francisco Pedro. Sou um administrador deste grupo. Paz em Cristo Jesus.